Então vamos lá, pessoal. Vamos a um ponto agora que para mim a probabilidade de cair numa prova, na tua prova, é praticamente 100%. Tá? Você precisa saber justamente quem você é, aonde que você se encontra, quais são os seus direitos específicos, tá? Independentemente de eu falar da tua lei específica, do teu estatuto específico, ok? Inclusive um ponto do programa pode ser o teu estatuto específico, né? Que dependendo para alguns, se for para a lei federal, é o quê? Lei 8.112 de 1990, claro. Então vamos lá, vamos a ela, vamos começar a falar sobre os agentes públicos. Agentes públicos, a legislação pertinente, a sua legislação pertinente é a Lei 8.112 de 1990 e suas alterações, que evidentemente é o estatuto jurídico das pessoas que têm cargo público em âmbito federal. Qualquer pessoa que seja estatutária, que está fazendo um concurso para cargo público em âmbito federal, vai ter que saber muito bem a Lei 8.112 de 90. As disposições constitucionais aplicáveis, as disposições doutrinárias, conceito, espécie, cargo, emprego e função pública. Então, nesse bloco aqui, meia horinha, tá? Eu quero pegar com vocês as principais características disso aí. Para esse bloquinho de meia hora aqui, só quero falar sobre isso. Só quero falar de doutrina. Não vou matar nenhum exercício a princípio. Nada. Vamos lá. André, gênero, agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Tá? Agentes públicos são todas as pessoas que se relacionam profissionalmente com o Estado. Estado, mais até do que a administração pública. Mesmo em caráter temporário ou sem remuneração. Então o que é interessante, que quando... Primeiro é tirar da tua cabeça o seguinte, André, quando a gente fala de agentes públicos, são aquelas pessoas que fazem concurso, quer dizer, não está errado, evidentemente, mas está limitado para caramba. Você vai ver aqui, para não ter dúvida com vocês, que está limitado para caramba. E quais são as formas de relação que essas pessoas têm? Então, por exemplo, agentes públicos, o cara tem a relação com o Estado. Só para você entender, mesmo em caráter temporário, mesmo, cara, temporário mesmo, 4 minutos, 3 minutinhos, 10 minutos. Sério, André? Às vezes o cara fala do mesário. O mesário fica o dia inteiro lá, não é isso? Você não é funcionário público, você está ali desempenhando uma função pública. Você é um agente público. Mas eu vou além. Eu vou, por exemplo, um atropelamento. O cara atropelou, voou, caiu no meio da rua. O cara caiu, você é pedestre. Você não fez um curso, você não fez nada. Atropelou, o cara caiu no meio da rua, o cara foi embora. Tu olha aquele cara morrendo. E olha o trânsito vindo. Tá claro? É óbvio que não pode ser uma rodovia muito rápida, né? O que você faz? Você entra no meio da rua. Você fala, em nome do poder público, em nome do Estado. Peraí, meu irmão, vai pra lá. Tu é capaz de até mandar fazer o cara fazer. Peraí, cara. Cara, tem 4 pessoas mortas aqui. Vai pra lá, vem pra cá, faz aquilo ali, organiza aquilo ali, pelo amor de Deus. Bota um cone aqui. Pô, o cara tá fazendo o que não deve. O cara tá agente público, ele está agente público. Tá ajudando aquilo ali, interesse público. Você mantém uma relação de caráter bastante temporário com o Estado. Até chegar a ambulância, chega alguém, chegou o policial. Meu amigo, muito obrigado, porra. Valeu, meu irmão. Parabéns, hein? Tchau. Não, mas agora é o seguinte. Tchau, vai embora. Que agora chegou o Estado, sou eu, pô. Chegou a PRF aqui. Pô, mas eu posso ajudar? Olha, se porventura quiser, tá com muita boa vontade? Então ok. Se eu quiser, porque senão na boa, tchau. Então agora eu vou começar a atrapalhar. Sem arrogância, evidentemente, né? Está claro? Quem são essas pessoas? Tá? Aí eu dividi algumas pessoas aqui. Eu não, né? Doutrina. Primeiro, são os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Em regra, aquelas pessoas da alta direção do Estado. São os caras que estão lá em cima. São os agentes políticos. Normalmente, os agentes políticos são quem? Se você quiser botar a primeira coisa, quem são os agentes políticos? São caras que têm mandato fixo através das eleições. Pede o teu voto. Aí você fala de presidente, governador, prefeito. Você fala de deputado federal, deputado estadual, vereador. Você fala de senador. São as pessoas que você escolhe na hora de votar. Ou da forma majoritária ou na forma proporcional. Deputado federal, deputado estadual e vereador, proporcional. Governador, presidente, prefeito, senador, majoritário. Quem tiver mais voto. Não tem quociente eleitoral. Está claro? Então você tem essa regra.
André, deputado federal, deputado estadual e vereador, qual é o critério? É legenda. Eu vejo quociente eleitoral, quociente partidário, não é isso? Número de votos por partido. Tem aquela regra, inclusive, através da reforma política. Estão mudando isso. E com relação ao prefeito, governador, quem tiver mais votos é saber contar. Tem quantos? 10, você 9, ganhou, ponto. Tá claro? Isso tem um fundamento bacana, mas aí não cabe a nós falarmos isso. Porém, são as pessoas de alta direção do Estado e principalmente tem mandato fixo e temporário. Por quê? Porque nós vivemos no sistema res pública, republicano. Se é uma república e não é uma monarquia, o que significa dizer? Significa dizer que na monarquia os mandatos são o quê? Vitalícios. Tu é rei até morrer. No sistema republicano não. Você tem mandato fixo, que é a temporalidade. Tá claro? Isso é uma coisa que eu sempre falava, sempre reclamava isso. Pô, Lula ficou 4, depois ficou mais 4, bota a Dilma mais 4, ela fica mais 4, depois vota o Lula com mais 4, estamos falando aí de 24 anos de uma mesma pessoa praticamente. Isso pra mim, de cara, já ofende o sistema republicano. Deu o que deu. Tá claro por quê? Porque nós botamos a pessoa no poder e determinamos que ela se perpetuasse no poder, como se fosse praticamente uma monarquia. Por isso que se julgam reis. É tão óbvio isso, né? Chega até a doer. Tá claro? Eleições e mandatos fixos. Talvez você não tenha nem pensado nisso, né? Caramba, é verdade. Eu mesmo fui culpado disso? Claro, porra. A maioria, né? Volta pra cá. Eleições e mandatos. Relação institucional e não profissional. Eles são instituições. Tá claro? Por isso que é um absurdo, por exemplo, você determinar que o voto é secreto para escolher a mesa do Senado. Meu voto é secreto. Por quê? Porque eu sou uma instituição. Não, pelo contrário, você é meu representante. Por isso o voto tem que ser aberto. Não, tem que ser muito aberto. Está claro? Maravilha. E não profissional. Não é uma relação profissional. Está claro? Isso é o conceito restritivo. Porque o Eli Lopes Meirelles, ele coloca o seguinte, olha, se eu estou falando de autodireção do Estado, o nosso mecanismo é poder executivo e poder legislativo são eleitos pelo voto. Poxa, André, você deu o exemplo do prefeito, presidente, governador, poder executivo e poder legislativo. Esqueceu de falar do poder judiciário, André. Então, para ele, Lopes Meirelles, ele fala o seguinte, olha, o nosso sistema não é por eleição, assim como nos Estados Unidos, por exemplo. O nosso sistema é concurso público. Porém, e não tem mandato fixo, e não tem eleição. Porém, como eles integram o poder, que é o poder judiciário, eles exercem parcela de soberania estatal. Então, também são agentes políticos. Está claro? Então você tem a visão restritiva. Vamos lá, você quer ser restritivo. André, quem são os agentes políticos? Eleitos pelo voto. São os eleitos pelo voto e tem mandato fixo. Tá bom. Mas, pô, você está atingindo só quem? Eu acho isso. Ok. Mas você está restringindo quem? Só o poder executivo e o poder legislativo. Quer ampliar também para o poder judiciário? Ah, mas é concurso público. Pô, mas eles exercem parcela de soberania estatal. Ah, beleza. Me parece a melhor posição. Está claro? Eu tenho também os cargos em comissão. André, quem tem cargo em comissão? Quem exerce uma relação com a administração pública? As pessoas de cargo em comissão. A atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Direção, chefia ou assessoramento. Acessível sem concurso público. Ah, ele entra pela janela? É, escolhido por alguém. Por quê? Galera, porque ele tem qualificação para área específica. Ah, mas ele chama o irmão. Sim, por isso tem súmula vinculante lá para evitar o nepotismo. São acessíveis sem concurso público, de exoneração evidente ad nutum, quer dizer, não precisa motivar, porém aplica-se a teoria dos motivos determinantes. Bem importante isso, tá? Se eu chamo, olha, estou te nomeando ad nutum, porém quero justificar, porque você ganhou 2 prêmios Nobel. Estou nomeando você, o ministro tal, porque você ganhou 2 prêmios Nobel. Se isso é mentira, meu amigo, eu vou anular essa nomeação. Quando eu falo exoneração, é nomeação também, né? Tá claro? Pode ser preenchido por pessoa fora da administração pública. Pode chamar de dentro, pode chamar de fora. Função de confiança só para servidor de carreira. Para atribuição de direção, chefia e assessoramento. Então, primeira coisa, cargo em comissão e função de confiança. Tá claro? Uma coisa que eu acho bacana
é quando no Rio de Janeiro tinha aquela diferença seguinte: secretário de Segurança Pública e chefe da Polícia Civil. Secretário de Segurança Pública é um cargo em comissão, pode chamar de fora. Chefe da Polícia Civil é uma função de confiança, tem que ser da Polícia Civil. Se esqueceu na hora da prova, caramba, fiquei com medo agora, tô na dúvida. Secretário de Segurança Pública e chefe da Polícia Civil, lembra bem. Tá claro? Até dou exemplo, né, que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro já foi o Garotinho, nada contra ele. Mas Garotinho, Segurança Pública, o que ele manja disso? Interessa, meu irmão, é de nomeação adjunto. Tô chamando por quê? Porque eu tô afim, porque ele é o cara. Tá claro? Também, exoneração também, deixou de ser o cara, tchau. Um exemplo em âmbito federal, Sérgio Moro. Chamando Sérgio Moro por quê? O que falou o Bolsonaro? Pô, precisa de motivo determinante? Precisa de motivo para chamar o Moro para ser ministro da Justiça? Eu não vou, eu me nego a dar motivo. Aí o Moro falou assim, pô, se ele também não deu motivo, na hora de mandar embora ele vai falar o quê? É pé na bunda, por quê? Porque o meu pé é legal e a bunda é legal, tchau. Porque é adjunto. E pode ser quem? De quem tá de fora. No caso ele, hipoteticamente não, casualmente fez concurso público, mas ele poderia me chamar você, chamar minha mãe, chamar meu tio, chamar um concursado, outro concursado, não há problema nenhum. Agora, função de confiança não, é direção, chefia e assessoramento, mas tem que ser necessariamente por um funcionário público, tá claro? Então eu tenho os agentes políticos lá em cima, eleitos pelo voto e mandato eletivo, ou então os juízes e promotores também estão entrando nessa. Por quê? Porque faz concurso público, mas exerce parcela de soberania estatal. Que soberania é essa? Juiz porque exerce a jurisdição e o promotor porque é titular da ação penal. Legal, André. Gostei. O que mais? Cargo em comissão e função de confiança. Eles entram por onde? Cargo em comissão é pela janela mesmo, que eu posso chamar de fora. Já a função de confiança, o cara ganha mais, mas tem que estar dentro. Foi o caso, por exemplo, do filho do vice-presidente Mourão. Ganhou o triplo, mas é uma função de confiança. Por quê? Porque ele é concursado. Pô, mas vale o triplo? Não sei. Poder Judiciário pode controlar isso? Vamos ver. Tá claro? O futuro vai dizer. Tem as pessoas que são contratadas temporariamente, celebram um contrato temporário, por quê? Uma necessidade excepcional de interesse público. Prescinde de concurso público. Exemplo que eu sempre falo, desculpa. Exemplo que eu sempre falo é contratação de médico, porque contratação de uma empresa de vacina, porque deu um surto do negócio aí. Surto de rubéola que veio lá dos venezuelanos que estão lá em Roraima. E lá tem um surto lá de uma doença deles lá. Nada contra, por favor. Eu vou fazer licitação para compra esse troço logo. Quantas empresas? Porra, da primeira que pintar aí com o melhor preço. Tá claro? Faz o contrato, inclusive médicos, né? Isso seria sem licitação. E os médicos para aplicar aquilo ali? Precisamos de 200. Cara, não faz concurso público não. Bota os médicos aí para trabalhar. Tá claro? É o que normalmente eles fazem com a dengue, no Rio de Janeiro pelo menos. Quando tá temporada um montão de gente, aqueles agentes de ficar... aquele negócio lá. Pxi, gostou, né? O cara é técnico pra caramba. Beleza? Contrato temporário. São os contratados temporários. Você vai ver comigo que normalmente, para o direito, a contratação temporária é só para atividade meio, nunca para atividade fim. A atividade finalística do Estado, ele não pode contratar temporariamente. Por quê? Porque está subvertendo o concurso público. Teoricamente. Tá claro? Ah, teve a questão lá do Michel Temer, que ele ampliou a terceirização para o setor público. É, não tá legal. Golpista, tá bom. Tem vezes que ele dá uma vacilada mesmo. 4, os agentes militares. Pô, você botou 4 por quê? Porque são diferentes, cara. Inclusive a Previdência tem que ser diferente? Claro. Goste ou não. Ah, discordo. Então você não sabe ler. Porque os militares são o artigo 142 da Constituição. É um artigo à parte da Constituição. Tá lá a parte. Ah, realmente eu vou lá no 37, que fala que algumas coisas atingem os militares. Tem parar e falar só do militar. E lá no 142 ele fala das Forças Armadas. Então, falando de Forças Armadas, meu querido, a parada é diferente. Por isso que eu botei aqui os agentes militares. Por quê, André? Porque diferente de você que quer fazer um concurso público para uma outra área que não seja militar, você não tem rigidamente a hierarquia e disciplina. Tá claro? Agora, uma coisa é certa, ele tem uma vinculação direta ao estatuto deles. Estatutos militares. Pô, mas por que não pode? Cara, porque ele tem um montão de vedações que os outros não têm, que é proibição de greve. Militar não pode fazer greve. Militar não se sindicaliza. Militar não acumula cargo. Militar não pode ter filiação partidária.
Então ele tem um regramento totalmente diferente. Ah, mas algumas coisas aplicam-se para o civil e o militar. Eu sei. Mas a maioria não tem um regramento diferente, tá claro? Então é uma galera à parte ali. Eu tenho os servidores estatutários. Onde é que são os servidores estatutários? Tem estatuto. Se estatuto é lei, cargo público. Você está fazendo concurso, você pode fazer concurso para um cargo público ou para um emprego público. Tá claro? Qual é a diferença? Olha, cara, para entrar tem que ser para concurso público. Você não vai ter um cargo público, um emprego público sem fazer concurso público. Ah, mas eu posso terceirizar, pode ser um cargo em comissão para ser assessor. Aí, meu amigo, é a chamada Windows, janela. Tá claro? Tem muito janeleiro? Tem pra caramba. O Brasil tá uma desgraça por isso. Um dos motivos é a janelação. Tá claro? Aí ele fala a defenestração, que é jogar o carro pela janela. Tá claro? Servidor estatutário, vamos lá. Cargo público é um regime comum de contratação. Tá claro? Regime comum de contratação, que está lá na lei, tem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, tá? Pode haver alteração unilateral no estatuto, desde que não prejudique os direitos adquiridos. Então, entenda, servidor público estatutário que tem cargo público não tem direito adquirido à inalteração do seu estatuto. Olha, professor, você me desculpe, eu passei para o concurso da Polícia Civil, e tem lá as atribuições no estatuto. Poxa, no que eu entrei, minhas atribuições eram essas. Estou lá no serviço público há 2 meses, me veio uma lei e alterou as minhas atribuições. Eu entendo que eu tenho direito adquirido o seguinte, só quero desempenhar as funções que eram do estatuto anterior. Tu vai se ferrar. Tá claro? Porque, olha, pode haver alteração unilateral no estatuto? Sem problema nenhum, cara. Sua nova atribuição é essa. Desde, evidentemente, que não prejudique seus direitos adquiridos, claro. Tá claro? Não, agora tá falando ali, mudou. Na verdade eu tinha uma carga horária, vou dar um exemplo, carga horária de trabalho diário de 6 horas. Veja, o estatuto mudou, agora tem que trabalhar 8 horas. Vou ou não vou ter que trabalhar? Vai, porque mudou. Agora, tudo que você fez extra ali, você não vai ter que compensar. Pô, então agora são 8 horas, tem que compensar tudo aqui. Nada disso. Você também tem teu direito adquirido lá atrás. Tá claro? Tranquilo? André, entenda. Cargo vitalício e cargo efetivo. Não confunda cargo vitalício, não é isso? Que é a vitaliciedade, não é isso? Com o cargo vitalício numa monarquia. Ah, o cargo vitalício é quando o cara até morrer. Tá claro? Olha, não é por isso aí não, tá? O cargo vitalício, eu vou estar com você isso, artigo 41. Você vai entender que quem tem cargo efetivo... Qual é a diferença de cargo efetivo para cargo vitalício? Olha, cargo vitalício... Eu estou falando de juiz, estou falando de promotor, tá claro? Estou falando de ministro, quer dizer, juiz mais para cima, evidentemente, não é isso? Ministro do Supremo, STJ. O que eu estou querendo dizer com isso? O cargo vitalício não é que ele vai ser juiz até morrer, como numa monarquia. Não é isso. Eu estou dizendo que o cara vai ser juiz enquanto não houver uma sentença judicial transitada em julgado. Tá entendendo? Significa dizer que o cargo vitalício, a única hipótese que o cara perde o cargo é com sentença judicial. E tem que haver o trânsito em julgado. Muito diferente com o cargo efetivo. Policial civil, um agente da Polícia Rodoviária Federal, um agente da Polícia Federal, tá entendendo? Um técnico judiciário, um analista, todos os outros cargos que não sejam cargos vitalícios. Você perde por 4 formas, está no artigo 41 da Constituição. Você pede por sentença judicial transitada em julgado, evidentemente. Quando eu falo sentença judicial, é óbvio que a sentença judicial condenatória, transitada em julgado, né? Até botar o C aqui para você não esquecer. Sentença judicial condenatória, claro. Sentença judicial condenatória. Sentença absolutória não vai perder o cargo, né? Processo administrativo disciplinar também. Uma avaliação periódica de desempenho que você está mal. E uma redução de despesa com gasto com pessoal. Tá lá na lei de responsabilidade fiscal. Que inclusive agora o Congresso Nacional deu uma flexibilizada. André, a União pode gastar quanto? Só 50% com pessoal. E os estados e municípios? Só 60%. Uma lei que fala de responsabilidade, cara. Pô, se eu sou governador, com o pessoal, com os funcionários, só 60%. Tem estado que está gastando 84%. Quer dizer, a sacanagem ela foi indo sem parar.
Se o PT tivesse, e PT e companhias se mantivessem, ia ser 84, 86, 88, tudo em nome do bem comum. Ajudar a sociedade, 89, 90, até chegar a 190%. Tu trabalha para eles. É um absurdo isso. Mas volta para cá, desculpa, tô fugindo muito. Tá claro? Então, André, qual é a diferença? Qual é a diferença do juiz para um analista do TJ? Que é a diferença que o juiz só perde o cargo por sentença judicial condenatória transitada de julgado. E quem tem cargo efetivo? Por sentença judicial, claro, também por um processo administrativo disciplinar, que ele vai ser demitido, por uma avaliação periódica de desempenho, que ele vai ser exonerado, ou então por uma redução de despesa com o pessoal. Está gastando muito, começa a mandar embora. E tem os empregados públicos. André, quem são os empregados públicos? Olha, cara, a regra é um regime privado. Sem esquecer que ele faz parte da administração pública, tá? Me dá exemplo, André. Passar para a Petrobras. Quem passa para a Petrobras, que é uma pessoa jurídica de direito privado, o que você vai ser? Você vai ser seletista. Por quê? Porque é um regime essencialmente privado. Porque eu estou numa pessoa jurídica de direito privado. Não é uma relação direta. Mas vigora, a essência é privado. O que eu vou ter? O teu vínculo passa a ser um vínculo contratual. Que contrato? Porra, contrato de trabalho, né? Se é o contrato de trabalho, a relação é privada, qual é a lei que vai me reger? A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Por isso que eu sou um seletista. Por que eu sou seletista? Porque que vigora a lei é a CLT. O que é a CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. Pessoa jurídica de direito privado da administração pública indireta. Então eu estou pensando em quem? Nas empresas públicas, na sociedade de economia mista. André, mas o presidente Jair Bolsonaro nomeou o presidente do BNDES. É cargo em comissão, meu amigo. Lá na direção, chefia, assessoramento, ele bota um cara em quem ele confia. Para adotar minha política pública de governo. Agora a galera que está embaixo, concursada e tem emprego público. Cabe em pessoa jurídica de direito público para exercer funções subalternas. Tá? Então a função menor eu posso contratar diretamente mediante concurso público. Faço concurso público, ele vai ser o quê? Ele vai ser seletista. Cabe também para aqueles que entraram antes da Constituição. Tá claro? André, quem é que vinculou ao regime jurídico único no passado, a obrigatoriedade de concurso público? A galera que entrou antes de 88 era outra Constituição, que não obrigava a isso. Tá claro? Essa história de concurso público obrigatório veio com a nossa Constituição de 88 para moralizar o país, tentar pelo menos. A ação declaratória de inconstitucionalidade 2135, ela declarou parte do artigo 39 e da emenda constitucional 19, que acabou com o regime jurídico único. Tá claro? No passado ele falava o seguinte, o que falava no passado? Não vou falar sobre a digressão da evolução legislativa. Mas no passado era o seguinte, uma empresa ou era estatutária ou seletista, ele escolhia, o Estado escolhia. Rio de Janeiro, para suas empresas, você quer o quê? Eu quero ser seletista ou estatutário, escolhe agora. Hoje em dia não. Acabou com o RJU, não existe hoje o regime jurídico único. E, inclusive eu posso ser na mesma empresa, pessoas seletistas e estatutárias, sem problema nenhum. Período de experiência de 90 dias, que é a regra da CLT. Somente, gente, a pessoa pode ser demitida, não se esqueça, apesar de ser CLT, a pessoa só pode ser demitida após um processo administrativo, garantido contraditório e ampla defesa. Então me entenda, André, fiz concurso para a Petrobras. Olha, fez concurso público porque a Petrobras é administração pública indireta, mas é pessoa jurídica de direito privado, então você vai ter um emprego público. Qual é a regra? CLT. Poxa, André, se a regra é... Pô, André, não estou entendendo. Fiquei bolado agora. Agora tu está me deixando nervoso. Você está me dizendo, então, que eu estudo 3 anos para passar na Petrobras. No que eu entro na Petrobras é CLT, dizendo que o diretor da Petrobras pode me demitir a hora que ele quiser, assim como é numa empresa privada? Não. Pô, mas então não é emprego público? Não é emprego público. Porque eu tenho que observar as regras da administração pública também. Tem que respeitar o quê? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para me demitir, uma coisa é certa, tem que garantir o quê? O contraditório e a ampla defesa.
Tá claro? Entrei. Tá claro? Se você, inclusive a demissão, olha que interessante. Se tiver os motivos determinantes, eu posso pedir minha reintegração. Posso pedir meu retorno à minha função. Porque se eu fui demitido porque eu não observei o interesse público e eu observei, eu quero voltar. Está claro? Eu sempre dou exemplo para meus alunos, dava o exemplo, né? Tem tempo que eu não dou aula disso. No caso do cara que faz um curso público à Petrobras, estuda 2 anos na vida dele, entra como advogado da Petrobras feliz da vida, aí ele vê o diretor da Petrobras e fala, pô, conhece esse cara de algum lugar. Pô, esse cara ali eu dei porrada nele no colégio. Aí o cara fala, tu deu porrada no colégio, né? Tu me batia todo dia, né? Viu o que dá bater, viu o que deu bater em mim? Hoje eu sou diretor da Petrobras. Entrei muito antes de você. Tchau. Vai embora. E digo mais, né? Tu pegou minha ex-mulher, não pegou? Minha mulher agora, atual? Tu foi namorada da minha mulher antes, não foi? Tô casado com ela hoje com 12 filhos. Tu foi namoradinho dela, não foi? Tchau, meu irmão, porque eu tô putinho contigo. Sou diretor, você é seletista, pode ou não pode? Não pode, não. Tem que não só garantir o contraditório para a defesa, como tem que respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, entre outras coisas. Entre outros princípios, perdão. Está claro? Agora, no processo de privatização, quando você vai privatizando, o que você tem que fazer? Privatiza e manda a galera onde? Tchau. Como é que é mandar tchau? Não é mandar tchau, não. Eu quero contraditório para a defesa. Eu sei. Uma outra forma é o PDV. O que é o PDV? Programa de demissão voluntária. Olha, galera, eu vou enxugar a máquina estatal. Tô achando que eu vou extinguir essa empresa pública aqui. Não, mas... Não. Ó, processo de demissão voluntária. Tá claro? Programa de demissão voluntária, vamos ver isso aí. Súmula 390 do Supremo Tribunal Federal. Empregado público não tem estabilidade do artigo 41. Então, quando você fala de 3 anos de efetivo exercício, é para cargo público. Esquece emprego público. Mas qual é a minha garantia no emprego público? O TFGTS. 40% do FGTS aí que você recebe quando você é demitido. Tá claro? Ah, mas então é garantir também o contraditório para defesa, o meu FGTS? É isso aí. Pô, legal, bacana. Tranquilo? 7, os particulares em colaboração. Aí é bacana que eu vou falar com você dos particulares em colaboração com a administração pública. Aí eu vou falar com você que são os agentes honoríficos. Não tem vinculação permanente ou remunerada. Para o Celso Antônio Bandeira de Mello, não tem vinculação permanente ou remunerada. Então, bacana isso. Nós vamos começar a ver agora, no próximo bloco. Achei que ia falar em meia hora. Acabou que eu passei, talvez eu fale em 1 hora. Mas vale a pena para você, né? 1 hora não é nem um seriado que tu vê aí na televisão, no Netflix. Não é isso? Então, vamos achar aqui que tu tá vendo um seriado na Netflix. Tá? Nós vamos ver agora as pessoas, são várias pessoas, que elas, muitas vezes, elas não são funcionários públicos. Elas estão. Elas não são, elas estão funcionário público, de forma inclusive transitória e sem remuneração. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.